Desfile de 7 de setembro em Nova Friburgo. Escolas municipais, as tradicionais bandas de música, o tiro de guerra, bombeiros, polícia militar, instituições da cidade e os fuzileiros navais. Muitos já devem ter se perguntado: o que faz uma base da Marinha do Brasil na região serrana? E por que os friburguenses se referem a essa instituição militar como sanatório naval e não como marinha? Estas respostas estão em uma interessante história que vamos começar a contar, que explica o porquê a Marinha do Brasil está restabelecida em Nova Friburgo. É uma história que remonta ao fim do século XIX e convidamos o capitão de fragata Abelardo Vieira Cavalcante Filho, que participava do desfile, para uma entrevista em nosso programa. Cidade privilegiada do estado do Rio de Janeiro em decorrência de suas excepcionais condições climáticas, uma das mais aprazíveis e salubres estâncias brasileiras, era assim descrita a vila de Nova Friburgo desde o século XIX, quando foi criada. Por isso, espalhou-se célere a fama de cidade salubre, para a qual convergem os doentes esperançosos de uma cura ou alívio aos seus achaques, naquele ambiente de ar leve e puro em que a vida desabrocha em manifestações sugestivas de pujança. A pureza do ar, a temperatura amena, a superioridade da água fazem de todo o município um inigualável sanatório. Foi em razão desses registros de louvor ao clima de Nova Friburgo que no último quartel do século XIX, a Marinha do Brasil elegeu Nova Friburgo para estabelecer uma enfermaria de doentes beribéricos. A enfermaria proveria a convalescência de seus marujos acometidos de beriberi, doença que atacava os indivíduos que permaneciam muito tempo no mar, provocando-lhes a deficiência de vitamina B1. Em julho de 1889, é inaugurada em Nova Friburgo uma enfermaria na Rua General Osório para tratamento de oficiais e praças portadores dessa doença. Recebiam a aplicação de duchas, meio terapêutico considerado de grande valor para as atrofias musculares. Possivelmente as duchas eram aplicadas no Instituto Sanitário Hidroterápico ou estabelecimento de duchas que havia em Nova Friburgo, de propriedade dos médicos Carlos Éboli e Fortunato Correia de Azevedo. O Instituto Hidroterápico começa a ser construído em 1870 e foi inaugurado 2 anos depois. No entanto, o precoce falecimento de Éboli em 1885 colocou o estabelecimento hidroterápico em uma situação financeira difícil por perder o seu timoneiro.
Ministério da Marinha entabulou negociações para a aquisição do Instituto Hidroterápico, do qual provavelmente já fazia uso. A população friburguense e a Câmara Municipal se pronunciaram contra tal aquisição, pois iria comprometer a salubridade de Nova Friburgo, já que o Instituto se localizava no centro da cidade e o beriberi era conhecido como uma doença contagiosa naquela época. Quanta alegria nos traz a volta, a nossa pátria no coração. Nada por fim da nossa derrota, temos cumprido nossa missão. Linda galera que em noite apagada vai navegando no mar imenso. Nos faz saudade da terra amada, da pátria minha que tanto penso. Anexo ao Instituto Hidroterápico, Carlos Éboli construiu um maravilhoso Hotel Central, que fazia parte do Instituto e onde se hospedavam os que buscavam tratamento em seu estabelecimento. Sob um belo céu de anil, minha galera também vai cortando. O interesse no Instituto Hidroterápico adequava-se perfeitamente aos propósitos da Marinha, pois o tratamento à base da hidroterapia era preconizado como medida terapêutica para a cura do beriberi. O Instituto era famoso, pois Dom Pedro II e a Princesa Isabel já haviam feito uso de suas duchas alguns anos antes. O procedimento consistia na aplicação externa e interna de água. Externa, sob a forma de jatos fortes de duchas sobre o corpo, e interna, com ingestão abundante de água fria. Tais recursos eram associados a sodoríferos energéticos, massagens prolongadas, exercícios constantes como caminhada em ladeiras e alimentação balanceada. Os aspectos climáticos de Nova Friburgo, região serrana de clima frio e seco, eram essenciais ao tratamento. A hidroterapia era indicada para a cura de moléstias como a tuberculose, anemia, caquexia, dispepsia, gastrite, neuropatias, distúrbios mentais, reumatismo, gota, bronquites e o beriberi. Por tudo isso, a Marinha demonstrou interesse na aquisição de tal estabelecimento. Porém, não contava com a presença de um ilustre veranista e assíduo frequentador de Nova Friburgo, Rui Barbosa. Esse advogado e político foi o responsável pela obstrução deste projeto, adiando por mais de 2 décadas a vinda do Sanatório Naval para Nova Friburgo. Comandante Cavalcante, nós estamos aqui nas instalações do Sanatório Naval e eu já percebi que o senhor é um comandante historiador, né? Que o senhor gosta muito de história, conhece muita coisa. E eu gostaria de começar pela instalação do Sanatório Naval aqui em Nova Friburgo em 1910. Na ocasião, houve uma certa animosidade, né, da população, encabeçada por Rui Barbosa, e me parece que o senhor andou fazendo algumas pesquisas, encontrou inclusive um livro valiosíssimo do almirante Alexandrino. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre esse episódio, sobre as suas leituras e a pesquisa que o senhor fez nesse sentido. As leituras, na verdade, elas se baseiam numa vertente talvez não de historiador, mas sobretudo de curioso, né? A primeira curiosidade é que quando eu fui designado vice-diretor do Sanatório Naval, havia uma preocupação em me situar, né, o que era o Sanatório Naval, como estava na Serra, e sobretudo as suas origens. Por que a Marinha se deslocaria para uma distância tão grande das suas bases, né, para a Serra, para instalar uma organização de saúde na Serra? E aí a gente procurou pesquisar um pouco disso, para ver as origens, sobretudo dos ares de Nova Friburgo e tal, e foi encontrar alguns registros sobre a instalação do primeiro Instituto Hidroterápico de tratamento na cidade, lançado por Carlos Éboli, lá pelos anos de 1870, e que despertou naquela época também o interesse da administração naval em trazer alguns pacientes da ambiência naval que eram submetidos, sofriam de uma doença chamada beriberi,
e então para fazer um teste, ver se eles teriam uma melhoria significativa, considerando que o ambiente de tratamento no Rio de Janeiro era relativamente precário, porque era um ambulatório situado em Copacabana, que a gente sabe que é um ambiente quente, é um ambiente que tem um despreparo natural para tratamento, sobretudo de enfermidades tropicais. Esse experimento de trazer alguns marinheiros para cá, ele é extremamente bem sucedido, o que lança então para a administração naval uma tentativa de adquirir instalações disponíveis para lançar o seu Instituto de Hidroterapia, dado o sucesso da experiência. A primeira tentativa, por volta de 1880, 1870, 80, é justamente o Instituto de Carlos Eberlin, por ocasião do falecimento dele, onde a Marinha tenta então adquirir as instalações. E aí surge um impasse muito grande, porque havia um veranista muito famoso na cidade, que era o Rui Barbosa, né, exímio com as letras, com as palavras, conhecidíssimo no cenário nacional, que faz então uma carta histórica ao ministro da Marinha e ao presidente da República, colocando sobretudo os malefícios que a presença da Marinha poderia trazer naquela ocasião. Esse intento, através da carta, é bem sucedido, e a Marinha tem a sua primeira tentativa de colocação na cidade de Nova Friburgo rechaçada. E a Marinha persiste mandando pacientes para cá, para os institutos hidroterápicos da época. E quando surge a segunda oportunidade, que é a aquisição do então Hotel Leonhardt, que é aqui nas proximidades, acredito eu, acho que não existe mais essa edificação. E aí surge então a segunda carta de Rui Barbosa, também reforçando esses fatores, considerando que a beriberi, na ótica dele, seria uma doença devastadora, né, infecciosa, porque as origens verdadeiras na época eram desconhecidas. E mais à frente, então, na figura do Conde de Nova Friburgo, quando o barracão de caça do Barão de Nova Friburgo, que foi construído por ele, aparece como disponível para aquisição, a Marinha, então, pela terceira vez tenta a sua aquisição e é bem sucedida, porque dessa vez não há esse tipo de interposição por parte de Rui Barbosa, e aí a Marinha, então, consegue seu intento de instalar a sua instituição de saúde na Serra. Nós temos aqui uma imagem do Nilo Peçanha, né? Foi o primeiro presidente que esteve aqui no Sanatório Naval e ele veio justamente por ocasião da inauguração. Nesse livro que o senhor leu sobre o almirante Alexandrino, parece que tem alguma coisa no sentido de a Câmara não compareceu. Na época, acho que a gente não tinha a figura do prefeito, era só a Câmara Municipal. A Câmara não compareceu por ocasião da inauguração do Sanatório Naval aqui nessa instalação e teve assim uma certa rivalidade política, né? Esse cenário é bastante interessante e tem vários detalhes bastante curiosos. A primeira deles é que a presença do presidente da República na cidade de Nova Friburgo era algo inédito, então foi muito saudado pela sociedade como um todo, que inclusive vem receber o presidente da República na estação de trem, que já existia na ocasião. No entanto, a gente acompanha alguns enrolados paralelos, porque o registro é feito nos jornais da época da inauguração, onde na véspera é feita uma saudação forte ao presidente da República e ressaltada a presença de várias autoridades. Algumas delas não comparecem, efetivamente mandam representantes, sobretudo as autoridades municipais. Mas, aí são hipóteses, eu não encontrei nenhum registro histórico sobre quais hipóteses justificariam isso. Apesar de haver intensa presença de autoridades acompanhando a presidência da República na ocasião, nós acompanhamos a lacuna das autoridades municipais, né? E isso é registrado no jornal da época. O que ocorre, e sobretudo, o ministro da Marinha se faz ausente, mas envia um representante para salientar a presença da administração naval no fato, mas, sobretudo, o fato da participação das autoridades municipais, creio eu, se dá porque as vertentes governamentais do Estado e do município eram muito ligadas a Arthur Bernardes, o presidente anterior, que vem a falecer, deixando a presidência para Nilo Peçanha. E aí a gente tem uma série de vertentes políticas na época que não eram muito favoráveis a essa situação, porque o presidente e o vice-presidente não comungavam do mesmo partido político. Então a gente tem aí essa aparente rejeição, mas que se dá por conta desse contexto político à época. Agora, o senhor é carioca? Eu sou carioca, com uma situação muito interessante, né?
a ausência, sobretudo, do sotaque carioca, porque eu fui criado em Minas, em Juiz de Fora. De 1 ano a 18 anos de idade, eu cresci em Juiz de Fora mesmo, mas eu nasci na cidade do Rio de Janeiro. Eu estou perguntando isso porque, veja bem, quando o senhor veio para Friburgo, e o senhor se interessou pela história local, né, e conhece com profundidade, o senhor se surpreendeu com esses fatos, né, da Marinha estar envolvido com essa questão da tuberculose, né, que é uma história interessante, primeiro do beriberi, depois da tuberculose. Quer dizer, na medida que o senhor se instalou aqui, o senhor foi lendo e ficou curioso. Como é que foi esse despertar para essa história aqui do Sanatório Naval, no contexto, né, da história política e social de Friburgo? Como eu já disse, primeiro precisava me inteirar o que a Marinha estava fazendo na Serra, né, tão distante do ambiente operativo dos seus navios. E aí descubro que a beriberi foi a vertente inicial de lançamento da presença naval na área. Descubro também que a beriberi logo depois sucumbe ao descobrimento da sua origem, que era uma avitaminose, então a apropriada alocação dos alimentos a bordo vem a resolver o problema lá pelos idos da década de 20, onde a Marinha já está em pleno trabalho de adaptação, de readaptação das instalações do sanatório, que originalmente era a casa de caça do Barão. Ela é adquirida como tal, são criadas 2 alas de internação para oficiais e praças aqui dentro para tratamento de beriberi. E aí iniciam-se os trabalhos para a inauguração do seu pavilhão hidroterápico, que vem a ser feito em 1926, aqui onde hoje é o nosso ambulatório. E assim sendo, há uma migração no estado de coisas que originou, porque a beriberi, deixando de ser o cenário principal, se reestuda uma destinação. Em 1923, por aí, o diretor daqui se pronuncia dizendo que seria adequada as instalações para a tuberculose, que já era uma doença que graçava e tinha algumas instituições de saúde na cidade, então que seria muito adequado porque também o ambiente da Marinha sofria com essa doença. Então seria muito interessante adequar as instalações e assim é feito. Em 26 é inaugurado o nosso pavilhão hidroterápico aqui embaixo, onde é o ambulatório, e ele lança também a ideia de que seria interessante aproveitar a área para a construção de uma clínica, uma clínica de tuberculose de proporções maiores, o que de fato acontece, onde em 1933 é lançada a pedra fundamental e em 1936 é inaugurado o que foi chamado posteriormente de HT, que vem de Hospital de Tisiologia, né? E que vem a operar mais ou menos até o início da década de 90, né, com doenças respiratórias. Saliente-se o fato de que, a despeito do nome sanatório, nunca o sanatório operou como instituição de paciente psiquiátrico, né? Sanatório como local de sanar ou de curar era um termo genérico, porque muitas internações eram feitas no início do século passado por várias doenças, mas que vem a se popularizar para doenças psiquiátricas no final da década de 90, dos anos 2000, né, se perpetua o termo sanatório. Então, frequentemente, a gente é instado a responder com os pacientes psiquiátricos que a gente tem aqui, né, mas nunca foi residência de pacientes psiquiátricos, assim, de tuberculose. E aí, em meados da década de 80, até o final das suas atividades em 92, como um hospital geral, já de cunho mais geral.